Pessoal, estamos aqui diretamente de Curitiba, da Assembleia Legislativa, aqui diretamente do gabinete do deputado Márcio Pacheco. Deputado, muito obrigado pela recepção. O senhor não recebe somente aqui o Ubicast, mas recebe também o município de Biratã. Bom, primeiro, uma alegria receber o Biratã por meio aqui da grande audiência do Ubicast. Um prazer falar com vocês e vamos dialogar um pouquinho para sempre levar esse abraço e toda a nossa atenção, todo o nosso carinho e o respeito que eu tenho pela população de Biratã, que naturalmente faz parte da minha vida, da minha história de vida. Nós já comentamos sobre isso. Toda a história que eu tenho em Biratã, tudo que eu vivo hoje é fruto também de todo esse crescimento, toda essa estrutura que se formou a partir da educação, inclusive pública, que eu sempre estudei em todos os colégios estaduais de Ubiratã, e claro, dos amigos e de uma história bonita que a gente construiu lá no município, Com certeza, deputado. Nós sabemos aqui que tem uma lista de várias coisas, vários recursos que o senhor destinou a Ubiratã. Então, como não, devíamos sempre lembrar do deputado Márcio Pacheco, não só como deputado do Paraná, mas como um amigo de Ubiratã. Deputado, nós vemos que a campanha está muito acirrada, em vários municípios aí. Nós devemos citar aqui a sua campanha como, de repente, um pré-candidato ou futuro candidato a prefeito de Cascavel. O senhor acredita que a avaliação do prefeito Paranhos também irá ajudar na eleição do senhor como prefeito? E se o senhor avalia como um bom mandato nesses 8 anos do prefeito Paranhos ali em Cascavel? Bom, primeiro que é claro que ser cotado como pré-candidato a prefeito de um município, seja ele qual for, Exato. Já é uma honra para o cidadão que mora naquele município. Assim é. O prefeito Fábio em Ubiratã é assim, quem foi prefeito, quem é cotado para ser prefeito do seu município é uma lisonja, é uma honra muito grande. Para mim não é diferente, evidentemente, Cascavel, uma cidade maravilhosa, uma cidade grande, uma cidade forte, pujante, de uma economia realmente muito, muito forte, que alicerça grande parte de toda a força da economia do estado e, por que não dizer até mesmo do Brasil. A região oeste do Paraná, ela está muito vinculada, inclusive, à força da cidade de Cascavel. Sim. E para mim ser hoje cotado entre os pré-candidatos a prefeito de Cascavel com viabilidade eleitoral é para mim, claro, uma grande honra, Graças a Deus o meu nome tem se apresentado bem. É fruto, claro, também de muito trabalho, Muito trabalho. Eu fui já candidato a prefeito por 2 vezes em Cascavel e nas 2 vezes eu fiquei em segundo lugar. Sempre muito bem votado. O único candidato que me venceu até hoje nas eleições em Cascavel foi o prefeito Paranhos, por razões evidentes. A gente está vendo que, de fato, a primeira eleição foi muito acirrada. Eu não fui para o segundo turno por 1% de votos. Eu fiz 56.260 votos naquela ocasião. E depois o processo de reeleição aconteceu dentro de um momento de pandemia, onde havia enfim, todo um contexto diferenciado. Sim. E a continuidade de um mandato às vezes acaba sendo se encaminhando muito bem, mas mesmo assim fiquei em segundo lugar também na segunda eleição. E estou agora no 3º mandato como deputado estadual, então tem toda uma maturidade política, tem toda uma conjuntura que favorece as pessoas olharem para o meu nome e me verem aí como um sucessor natural do prefeito Paranhos para dar continuidade a esse trabalho bonito que ele está fazendo. A aprovação do prefeito Paranhos hoje é extraordinária, é muito positiva, realmente conseguiu fazer uma gestão que agradou. Nunca agrada a todos, mas agradou uma esmagadora maioria. Hoje chega próximo de 80% a aprovação do prefeito Paranhos. E claro que eu estou trabalhando para que eu possa ser candidato, inclusive com o apoio do prefeito Paranhos. Para mim vai ser uma honra ter o apoio dele, como de outras grandes lideranças políticas. Então estou muito feliz com esse momento. Estamos construindo, porque política não se faz no grito, mas se faz na construção, no diálogo, na habilidade e na paciência. Tem coisas que se resolvem só no tempo que é para serem resolvidas. Mas eu estou muito feliz e a gente sente que é um momento muito oportuno e se for da vontade de Deus e a população assim der esse aval, será uma honra para mim ser o próximo prefeito de Cascavel. Legal, deputado. Uma coisa que podemos citar também que foi feita em Cascavel, que o senhor teve presente, a indicação ali de outro colégio militar em Cascavel, algo que vem na contramão do governo federal. Se o senhor puder citar um pouquinho, desse colégio que vai ser instalado ali em Cascavel. O governo federal não me representa. O governo federal não teve meu apoio, não tem meu apoio, não terá meu apoio. Então, assim, é um governo que vem de encontro, ou seja, realmente não tem sintonia com aquilo que eu acredito de política econômica, com aquilo que eu acredito de valores, com aquilo que eu acredito de princípios, daquilo que tem preço, aquilo que é caro para mim.
o governo federal tem tentado agido sempre de maneira diferente. Por exemplo, essa ideia que foi tão bem encaminhada pelo governo antecessor, o presidente Bolsonaro, que é dos colégios cívico-militares, que são um exemplo, né, de capacidade de educação que funciona, de disciplina, que ensina realmente o respeito, né, a admiração, a veneração ao nosso país, o civismo, né, e que além disso tem condições de oportunizar um ensino de qualidade muito bom. Nós temos vários exemplos disso espalhados pelo Paraná. O governador Ratinho Júnior, com o meu apoio, como base do governador, tem dado exatamente o exemplo daquilo que eu acredito, indo na contramão do governo federal e fortalecendo os colégios cívico-militares e, nesse caso agora, ampliando também a gama de colégios militares, que são os colégios da Polícia Militar. E Cascavel está aí a passos largos para, com a graça de Deus, também ter mais um colégio militar. Dos colégios cívico-militares que existem em Cascavel, que são 4, né? 2 fui eu que indiquei, inclusive eu tenho a honra de ter indicado, o Colégio Bras Madeira e o Colégio Olívio Fracaro. E sou bastante padrinho ali do Colégio Olavo Bilac, que também é um colégio cívico-militar que a gente teve um protagonismo muito grande para ajudar ali, que é a minha escola, também onde eu estudei, né, no ensino básico ali, né, de 3ª, 4ª série ali. Então estou muito feliz. E é isso, a gente vai, às vezes, não concordando com o governo federal, mas fazendo a nossa parte, que é o que o governador Ratinho Júnior está fazendo aqui no Paraná. Estou muito feliz com a postura que o governador tem tido de não ser acabrestado por essa política macro que vem, né, empurrando goela abaixo uma série de coisas que não são bom para o país. Não são. A própria reforma tributária é uma série de questionamentos, principalmente na tentativa de enfraquecer, né, a economia dos municípios. Centralizar. É o que o governo federal tem, essa política ideológica de centralização do poder, de centralização do Estado. Então a gente não concorda com isso, mas claro, a gente não é contra aquilo que eventualmente for bom. Agora, a gente não concorda com as políticas que vêm sendo encaminhadas. Fechando esse quesito da educação, deputado, nós podemos citar também a segurança nas escolas, né? Muito se falava anteriormente que era um caso isolado, aquele caso de Blumenau, e agora veio a acontecer no Paraná. O que o senhor acha que dá para dar continuidade nesse quesito de segurança nas escolas? Olha, eu acho que são casos emblemáticos, né? Que de fato, assim, com muita tristeza, a gente vai ver progressos na questão da segurança nas escolas. Infelizmente, por conta dessas tragédias que aconteceram. Mas o governo do estado está muito atento, a gente já percebeu reflexos objetivos disso nas escolas. A gente percebe hoje uma série de preocupações, né, com formatos, por exemplo, que ampliam a segurança. As escolas particulares, por exemplo, colocando até mesmo catracas, colocando um número maior de câmeras, né? Enfim, exigindo uma série, estabelecendo restrições do acesso de pessoas estranhas à comunidade escolar nas escolas. Então, é lógico que não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, nunca aconteceu isso, né? Infelizmente tem acontecido, mas é claro que o sistema de segurança das escolas está melhorando e melhorando muito, até pela própria restrição de permitir que outras pessoas estranhas à comunidade escolar entre a escola. Então, eu acho que é uma construção que vai acontecer para e passo cada vez mais, e os colégios cívico-militares, inclusive, é também um exemplo, porque ali você vai ter policiais militares que ajudam a melhorar essa condição de segurança dentro das escolas. Então, o colégio cívico-militar não é ruim para o país, é uma tristeza que o governo federal tem, inclusive, acabado com os colégios. A gente sou muito contra isso, sou um defensor dos colégios cívico-militares, porque, além de tudo, ainda também é muito favorável para essa questão da segurança pública. Até porque existe uma diferença de cívico-militar e de propriamente o militar, né, deputado? O militar especificamente da polícia. O militar, ele tem esse formato, esse viés muito mais militar mesmo, né? Com o ensino com mais disciplina, com mais rigidez, enfim, tem toda uma conjuntura, mas a qualidade, claro, que também vem alinhado com isso tudo. O cívico-militar, ele tem essa mescla, né? Que é um colégio civil, né? Com uma performance também da hierarquia, da disciplina, do respeito. Então, por isso que é cívico-militar, né? Exato. Deputado, um assunto muito importante, tanto quanto polêmico, né? Nós vimos que o STF tem votado a legalização das drogas, se não da maconha também. Qual é a visão que o senhor pode passar para o paranaense em relação a essa votação e o que vai ser aprovado ou não? Olha, eu, na verdade, sou um crítico de o STF estar legislando no lugar do Congresso Nacional. Exatamente. Isso não é pauta para decisão em instâncias judiciárias. Sim. Isso é pauta para o Congresso Nacional. Exatamente. Então, assim, não cabe ao Supremo Tribunal Federal
nesse caso, legislar, colocar entre aspas, que não deveria ser assim, mas infelizmente tem sido uma plataforma utilizada por essas pautas ideológicas que não conseguem, jamais uma pauta dessa seria aprovada no Congresso Nacional. Jamais. Se não seria, então um caminho sempre acaba sendo, infelizmente, uma decisão judicial que no Brasil está virando rotina. O STF ocupar o lugar do Congresso para legislar. Então é uma barbaridade, eu sou contra o formato da tentativa de legalização, que se fosse para legalizar teria que ser pelo Congresso, sou contra o formato. Sim. E evidentemente sou contra a pauta, né? A maconha é com certeza uma grande porta de entrada para drogas muito mais agressivas. Quando a maconha não fizer mais o efeito que a pessoa busca, ela certamente vai caminhar para drogas mais agressivas. E sei disso, tanto como policial militar que fui por 10 anos, e como policial federal que sou desde 2007, e quantos cursos a gente fez nessa área da prevenção de drogas. Eu fui membro do Conselho Municipal, à época, Conselho Municipal Antidrogas, que hoje é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Muito relevante. Com certeza, assunto, é uma barbaridade você querer flexibilizar. A droga, ela tem que ser combatida. Droga é um mal que agride a sociedade, que causa neurose, que causa esquizofrenia. A maconha, por exemplo, ela potencializa os casos de esquizofrenia, ela é uma porta de entrada para outras drogas, e é a banalização. É a banalização da droga, é uma droga ilícita que faz mal e que deveria ser cada vez mais combatida, e não autorizada com esse viés que o STF está dando acenos de que caminha para isso. É um crime que está se fazendo contra o Brasil. Até inclusive um dos ministros, eles votaram não só pela legalização da maconha, mas sim de todas as drogas, independente da quantidade. Se for a quantidade pequena, pode liberar qualquer droga. Assim foi citado. É uma lástima, é uma tristeza. Eu espero que, com a graça de Deus, essa não prospere a ponto de ser plenamente aprovada, né, mas está em andamento. Eu sou frontalmente contra isso. Mas a gente, infelizmente, está vivendo no Brasil um momento em que, né, o Poder Judiciário está ocupando largamente esse espaço que não é, na minha avaliação, de sua competência, e ainda fazendo decisões em pautas muito complexas, muito polêmicas, como é, por exemplo, a que está também já se dialogando a questão da grande matança que se pretende estabelecer no Brasil também, que é a tentativa de legalização da descriminalização do aborto, que na verdade é o fim da picada, você legalizar a matança, o assassinato de crianças ao bel prazer em qualquer momento, Então, assim, sou totalmente contra, vamos lutar contra isso, né, mas infelizmente o STF tem acenado para essas pautas progressistas que são contra o país, são contra a nação, e eu jamais vou aderir a um tipo de pauta dessa natureza. Qual o momento que o senhor acredita viver o nosso país em um âmbito federal, deputado? Porque nós vemos que são muitos assuntos polêmicos que estão sendo aprovados. É um momento crítico que o país vive, né? Mas nós, cidadãos que amamos o nosso país, cidadãos que acreditamos e precisamos realmente amar, nós precisamos ter esse espírito patriótico de defender, de amar a nossa pátria. É um princípio básico de uma sociedade, é ter o respeito à sua nação, para que nós não nos tornemos escravos de outras conjunturas, né, inclusive de soberania. Nós não temos o problema que pode ser você ter a soberania fragilizada, né, mas nós não podemos perder a esperança, e não podemos também perder essa coragem de estar fazendo o enfrentamento dentro das nossas conjunturas, de dizer o que precisa ser dito, né? Por exemplo, as eleições do ano que vem. É um momento importante, são eleições que de fato merecem a atenção da população. Essas pautas alinhadas com esse governo do PT que está hoje no Brasil, ela pode sair ainda mais fortalecida a depender dos candidatos eleitos no ano que vem, tanto para prefeito quanto para vereador, como pode sair menos fortalecido. Exatamente. Né? Vai se eleger certamente muitos prefeitos alinhados com o governo federal, mas nós que não concordamos com esse perfil do governo federal, temos que levantar a cabeça, acreditar que cada liderança eleita para fazer enfrentamento a esse tipo de governo, a esse tipo de postura do governo, deve ser fortalecida. Nós devemos estar atentos a isso. As candidaturas a vereador, as candidaturas a prefeito espalhadas por todo o Brasil devem ter essa atenção para que nós
com maturidade, né, com essa esperança, com essa luta, possamos saber de fato quem nós queremos para o Brasil. E não se engane, a política de verdade acontece dentro da nossa cidade. Nos municípios. Nos municípios. Então nós temos que ter essa consciência de buscar eleger pessoas que de fato nos representam dentro dos municípios. A pauta nacional vai acontecer novamente em 2026, a depender do fortalecimento do que nós acreditamos nos municípios, pode ajudar muito a mudar, com a graça de Deus, esse cenário que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Um outro assunto muito importante para podermos finalizar aqui, deputado, é a questão da privatização da Copel, que está em pauta também agora. Qual que é a posição do deputado Márcio Pacheco em relação a esse assunto? A privatização da Copel ela foi votada aqui na Assembleia Legislativa. Isso. Eu me posicionei, o meu voto foi contrário, mas não é necessariamente contrário à venda. A forma. A forma com que foi conduzido o processo, na minha avaliação, foi muito assodado. Então o projeto chegou praticamente num dia para ser votado, né, no outro dia. Então entendo que é uma empresa muito forte, que tem uma importância muito grande para o Estado, é uma empresa superavitária, portanto não está trazendo prejuízo para o Estado. Isso não quer dizer que ela não possa ser negociada. Eu entendo que a iniciativa privada ela tem capacidade, ela tem muita habilidade para prestar bom serviço. E até porque a concorrência, quando ela estabelece uma concorrência, ela pode ser positiva para o cidadão. Agora, o formato não houve tempo. Eu, como juiz do processo de venda, que o meu voto autorizaria ou não. Certo. Então eu entendo que foi um tempo muito exíguo, muito escasso, muito curto, para que eu conseguisse avaliar se essa proposta de negociação era boa para o Estado ou não. Sim. Mesmo acreditando que o governador tem essa boa ideia, é muito capaz, é muito competente, mas eu ali sou o juiz, então tenho que avaliar com cautela, com prudência, e eu acabei ali por segurança, por prudência, encaminhando o meu voto contrário para que a gente pudesse ter esse tempo. Mas o projeto foi aprovado e agora a vida que segue e vamos para frente. Legal, deputado. Se o senhor puder agora fazer as atribuições finais e dar um recado para o pessoal de Ibiratã, que tanto gosta do deputado, que foi o terceiro município que mais votou no deputado Márcio Pacheco nas últimas eleições. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho, agradecer o voto, agradecer o apoio, dizer que a gente tem um carinho muito especial por essa cidade, por fazer parte da minha vida, literalmente, né? A minha família nasce em Ibiratã, minha família que eu digo hoje que eu tenho, né? A minha esposa, a gente se conheceu em Ibiratã, lá no baile do Havaí, dia 23 de novembro de 1996. Lembra a data, lá aconteceu, né? O primeiro beijo, entendeu? Então lá que nasceu a família que hoje eu tenho. Então eu quero dizer do meu carinho, do meu amor por essa cidade, e já fizemos muitos investimentos, em muitos recursos, são milhões, né? Milhões e milhões só para o Ibiratã, né? Esses 39 milhões é para o Paraná, sim, mas aqui para o Ibiratã são aproximadamente ali, ó, no mandato passado, né? Foram mais de 3 milhões de reais. E agora, nesse primeiro semestre, até agora, eu tive um compromisso com o prefeito Fábio de fazer a destinação de pelo menos 400 mil reais para a construção de um espaço para atender as pessoas com deficiência, especialmente autistas, né? Os autistas vão ser atendidos. Foram 400 mil reais que nós estamos trabalhando para viabilizar esse recurso, já está acertado com a Secretaria de Saúde. E agora, mais recentemente, eu ajustei, está saindo aqui, talvez em primeira mão aqui para vocês também, já ajustei com o prefeito Fábio a destinação de mais 620 mil reais, sendo 400 mil para a agricultura e 220 mil reais que o prefeito Fábio pediu para adquirir uma van que vai ajudar a cuidar, a fazer o transporte das pessoas dentro da área de saúde de Ibiratã. Então, em apenas 6 meses aí, já deve ultrapassar 1 milhão de reais só para o Ibiratã. Então, isso é uma demonstração clara do quanto que a gente tem compromisso e carinho pela cidade e pela população de Ibiratã. O importante citar, deputado, que independente do prefeito que está lá, o deputado sempre está presente lá, destinando recursos ao Ibiratã, né, deputado? Sim, o importante é a cidade, né? Nós temos um carinho, temos uma relação muito boa com o prefeito Fábio, uma relação muito boa com amigos vereadores, né? O Rafael, um amigo nosso, o presidente da Câmara, o Rogério, da farmácia, um grande parceiro nosso também, o Geinho lá, um parceiro nosso, enfim, vários vereadores, né? Temos amigos importantes em Ibiratã, então nós temos a preocupação com a cidade. Temos boa relação com o prefeito, muito boa relação, mas é claro que o carinho maior é pela cidade de Ibiratã, né? Então estamos sempre muito conectados com a cidade. Muito obrigado mais uma vez, o deputado Márcio Pacheco aqui, concedendo esse conteúdo muito importante para o município de Ibiratã. Fica aqui o nosso agradecimento pelo recebimento aqui da nossa equipe. Grande abraço.
Deus abençoe, né? E vamos agora ver quando fica pronta ali, efetivamente, está muito bem andada ali, a obra ali do Riacho, da Vila Recife, ali, do Córrego, a canalização, né? Uma obra extraordinária, que era o sonho do prefeito Fábio da população de Ibiratã, que é um recurso que nós conseguimos viabilizar também. Pelo mais de R$1 milhão que vai ficar pronto lá. Esse é só apenas um dos tantos recursos, né? Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado. Valeu, tudo de bom.